vai puxar aí, ô Brasil? Pode ser, pode Massa, começar. Rocheda. Valeu. Pode estar gravando. Bom, gente, boa tarde. Mais uma nossa reunião, né, do Fórum de Agentes Culturais de Sobral. A gente, basicamente, hoje tem dois pontos de pauta para discutir. Boa tarde, Frank. Nós temos dois pontos de pauta aqui para discutir, e aí, provavelmente, a nossa reunião vai ser rápida. Eu só vou avisando desde o começo que quando for umas 15 para as 6, mais ou menos, eu vou ter que sair, porque a Kelly vai fazer uma live, para a qual todos estão convidados também a assistir, e, e eu fico assim no apoio, mesmo estando aqui em casa e ela gravando no outro canto, eu fico aqui no apoio das mensagens e tal, aquele lance. Então, 15 para as 6 eu vou precisar sair. Tomara que até 15 para as 6 a gente já resolva tudo. Os pontos de pauta que a gente elencou para hoje foi apresentar o esboço da minuta do edital. A gente teve uma reunião durante a semana, né, um grupo de estudo, basicamente, né, algumas pessoas do grupo de estudo, e a gente se reuniu, boa tarde, Kelvin, a gente se reuniu e conversou alguma coisa sobre a minuta do edital, pegando como base o edital passado de 2015, né, 2015 foi 16. Então, é o primeiro ponto de pauta, apresentar o esboço da minuta do edital, e também o grupo de comunicação, né, vai apresentar o material de comunicação que eles já construíram aí durante a semana, né, basicamente. Brasil não era para hoje, não era para hoje também o edital de emergencial, não? Uma minuta? Não, a gente não trabalhou nisso, Chico. A gente só trabalhou mesmo, só deu tempo de trabalhar na nossa reunião, o pessoal do estudo, né? Não sei se o outro grupo de articulação tem alguma outra pauta. O nosso grupo de estudo, a gente trabalhou o material do edital, e o pessoal da comunicação também trabalhou o material de comunicação. Né? Certo, porque eu acho que a articulação nem se reuniu, Isso. né, Fran? Não deu certo. Eu até estava conversando com o Romualdo sobre isso, que eu achava que não ia rolar também. Essa semana aí acabou não rolando. Tinha mais um ponto de pauta, gente, que eu gostaria de acrescentar, era só a questão de marcar a reunião da semana que vem com a secretaria. Que aí a gente tinha acertado semana passada, né? Que era no dia 12 com a secretaria. Era só isso aí mesmo, pra gente acertar isso aí. Pois é, para essa reunião da secretaria era que a gente ia levar também uma minuta de edital do emergencial. Mas, enfim, marcamos a reunião sem e levamos o que tem. Isso. Eu acho que ia dar uma apressada. Eu acredito que esse edital, Chico, é responsabilidade do grupo de articulação. Eu acho, né? Não sei. Eu realmente não Não, faço. Brasil, é do grupo de estudo. Articulação é outra Né? coisa, é de estudo. Pronto. Então a gente vê se a gente consegue fazer isso até dia 12, né? Depois eu converso direitinho. É porque podia mandar no grupo, a gente dava uma analisada e fazia. É uma minuta, né? Não é nem o edital ainda, né? Inclusive, assim, já começando só para explicar como aconteceu, a gente abriu o edital da eleição do Conselho, né? O edital passado, que foi de 2016, né? Da gestão 2016, e a gente fez algumas alterações. A gente não caminhou muito, porque foi muita discussão, mas a gente já tem um documento que está lá no Drive, né, para que a gente, do estudo, a gente mexa, e aí, no momento oportuno, eu não sei se já hoje, eu não sei se Fran e Andrei já vão apresentar o resultado hoje, a gente vai apresentar para o grupo para ver o que a gente consegue caminhar. Então, vamos só marcar um tempo, né, para a gente também não passar... Hoje era justamente para apresentar, né? Então, hoje era para apresentar. Então, pronto, o Andrei e a Fran vão apresentar. Deixa eu só dar aqui um tempo, são 17h20, vamos marcar 20 minutos para a apresentação, e depois o grupo de comunicação também fica com 20 minutos, ok? Então, vamos lá. Eu gosto de... se eu tiver no cronômetro, eu gosto de ser bem rigoroso com isso. Pode falar, Frank. Ligue seu microfone, pode falar. Pronto. É só uma perguntinha, viu? É só para saber qual é a ordem
do processo, né? E a gente está prevendo já aí o edital com relação ao conselho, né? E eu tenho essa preocupação de que, antes desse edital, a gente informe a população, a sociedade civil e a comunidade artística sobre o que é o edital, o que é o que é a lei. Não, Acho que Frank. isso mais básico, mas, cara, antes de a gente fazer a eleição, a gente deu uma informada geral, a gente deu Não, uma chamada geral sobre isso. isso aí Está tá, na ordem? isso aí tá no nosso cronograma de informar. Eu estou falando só da pauta de nossa reunião. Nós vamos apresentar hoje o esboço da minuta do edital. É uma coisa, tá? A parte da comunicação também vai informar agora o que foi que eles pensaram em fazer, que eu acho que é aí que está esse informe que você está pedindo, né? Então, assim, a eleição do conselho, nós vamos começar a discutir a eleição do conselho, mas o pessoal da comunicação já está elaborando o material de comunicação, né? Que é o plano de mídia, e esse plano de mídia, com certeza, engloba essa ação de comunicação à sociedade. Comecemos, então, Brasil, vamos lá. Ok. Pronto. Gente, sobre a questão da minuta, vai demorar só um pouquinho porque eu estou abrindo aqui. Então, espera só um pouquinho porque o meu computador é meio lento. Mas estou abrindo aqui. O Romualdo entrou aí também. Eu acho que ele pode querer fazer alguma consideração enquanto a Fran está abrindo. Boa tarde, Pronto, Romualdo. massa. O modo a gente ainda está na primeira pauta, que é da apresentação da minuta do edital do conselho. Teu mic Vamos está desligado. continuar, minha gente. Vamos lá, vamos ver essa minuta, senão não vai dar tempo. Então, no caso, assim, eu não consigo apresentar, gente, se alguns de vocês puderem apresentar, mas assim, basicamente a gente teve essa conversa, né, na reunião lá do estudo, e aí a gente elencou em vermelho seriam as coisas que a gente queria retirar, e em amarelo seriam as coisas que a gente iria alterar, certo? Entre as coisas que a gente iria alterar também estavam a questão. Só um minuto, deixa eu descer aqui. Sobre os segmentos culturais. Eu vou mandar o link aqui, Brasil, se tu puder apresentar melhor, porque eu mesmo sou muito ruim nesse lance aqui desse conselho. Mas eu vou É, organizando aqui. tá bom, tá bom. Eu vou lendo. Aí, assim, eu quero só dizer para os demais que, por favor, vamos só anotando, né, para a gente não ir parando, para a gente ler o máximo possível, para não estourar o tempo. Aí, quando for mais na frente, por exemplo, eu leio um todinho, aí depois do um a gente discute, certo? E a gente vai explicando o que foi que a gente alterou. Eu posso ler, Romualdo pode comentar, a gente fica bem à vontade quanto a isso. Fran, dá para aumentar um pouquinho aí a imagem? Vou tentar aumentar aqui, peraí. O tio já tem problemas de vista. Só porque meu PC é super lento, aí vai demorar um pouquinho aqui. Quem tiver um computador mais potente e possa abrir, é melhor. A senhora consegue identificar o suspeito? Vamos tentar. Certo, pronto. Travou, viu? Aqui, gente. Se alguém tiver. Fran, Andrei, eu tô tu tentando tem. aqui apresentar. Beleza, tentando o link apresentar tá aí no drive do fórum. Tá certo. É porque o meu também parece uma caixa d'água. Acho que dá. Fiuk, pare com isso, Fiuk. Pronto, Iago?
Bom, gente, eu vou lendo aqui, eu pedi para o Iago aumentar aqui um pouquinho a letra, mas eu estou conseguindo ver e aí eu vou lendo, tá bom? Então, começa assim. Lembrando, né, o que a gente coloca em vermelho, a gente vai alterar, né, porque, bom, então vocês vão entender. O texto original é assim. O Conselho Municipal de Política Cultural, tendo em vista o disposto no artigo 41, parágrafo 2 da Lei Municipal 1471, de 3 de junho de 2015, torna público o presente edital para preenchimento das vagas da sociedade civil relativas à composição de novo mandato do Conselho Municipal de Política Cultural para o período 2021-2022. Das disposições preliminares. O Conselho Municipal de Política Cultural é composto por 16 membros titulares e igual número de suplentes, sendo 8 representantes do poder público municipal, estadual e federal. Toda essa frase aí sobre instituições federais fica retirada. E os 8 representantes da sociedade civil, ponto. Os representantes do poder público serão indicados pelo órgão gestor da cultura do município de Sobral, né? Foi uma definição nossa que a Secretaria da Cultura seja responsável por indicar os membros do poder público. Pode passar, sobe mais um pouquinho. Os representantes... Pode subir. O presente edital regulamenta... Cadê? O presente edital regulamenta... Brasil, Oi. Deixa eu só fazer uma colocação, porque aí, a partir daqui, né, vai ter, sobre a questão dos segmentos culturais, mais embaixo, vai ter 2 versões. Vai ter uma primeira versão, que a gente conversou na primeira parte da reunião, e a segunda versão, que foi a da última parte da reunião. Então, está repetido 2 vezes o item 1.3, porque tem essas 2 versões de divisão de segmentos, tá? Ok. O presente edital regulamenta o preenchimento das 16 vagas reservadas à sociedade civil, 8 titulares e 8 suplentes, tendo em vista o disposto no artigo 41, inciso 2 da Lei 1471. Os representantes dos segmentos... Primeira versão, tá? Os representantes dos segmentos culturais serão, assim, distribuídos. Um representante titular e um representante suplente das artes visuais e audiovisual. Um representante titular e um suplente das culturas populares e tradicionais, né? Esse foi o nome que a gente resolveu dar né, o que era folclore, tradicionalismo e cultura popular, passa a ser culturas populares e tradicionais. Pode passar. Um representante titular e um suplente da dança e circo. Um representante titular e um suplente do teatro e performance. Um representante titular e um suplente da música, um representante titular e um suplente dos empreendedores e espaços artísticos, culturais, isso aqui ficou para a gente discutir, onde tinha produtores culturais, empresários da cultura e instituições privadas do ensino superior, passa a ter empreendedores e espaços artísticos culturais. E um representante titular e um suplente do livro, leitura, literatura e biblioteca, e um representante titular e um suplente dos fóruns territoriais, que são os representantes dos bairros, periferias e distritos, tá? Aí vem a segunda versão. Pode subir, Iago. Modelo híbrido dos segmentos. Os representantes culturais serão, assim, distribuídos. Um representante titular e um suplente das artes visuais e audiovisual, um representante titular e um suplente das culturas populares e tradicionais, um representante titular e um suplente das artes cênicas, teatro, dança, circo e performance. Nessa versão, a gente junta tudo em uma área só, englobando artes cênicas, né? Chamando de artes cênicas, teatro, dança, circo e performance. Um representante titular e um suplente da música, um representante titular e um suplente dos empreendedores e espaços artísticos culturais, da mesma forma. Pode subir, Iago. O F, representante do livro, leitura, literatura e biblioteca, e o representante dos fóruns territoriais. O que muda nessa segunda versão é a questão de quando a gente engloba
teatro, música, teatro, dança, em acento, teatro, dança, circo e performance, tá? Nesse caso aí, vai até o G, ou seja, ainda tem uma vaga, que a gente pode definir de qual linguagem é. Eu acho que é isso, tá? Aí, vai lá, categoria, pode subir, pronto. Subir, declaração de residência. Bom, isso aí foram os documentos, né, que a gente estava pensando. Porque a gente pensa que esse processo de inscrição, tanto de eleitores como de candidatos, possa vir a ser online, né? Que a gente está tentando aí conversar com o pessoal lá da Secretaria da Cultura, que já teve uma experiência nesse sentido, de fazer uma eleição online, e a gente está querendo copiar essa ideia. Pode subir, Iago. Só uma coisa. Nessa questão dos anexos, né? Tinha uma seção do edital que tinha, tipo assim, tipo assim, artes visuais, pode se inscrever, fotografia, não sei o que, tinha uma descrição de tudo, né? E aí a gente viu que não cabia no edital e que seria interessante deixar como já tá, né? Como um anexo mesmo. E a gente citaria aí esse anexo e teria um outro anexo para caso a pessoa não tenha um comprovante no nome, né? Por isso que teria a declaração de residência, assim. Ok. Então, Comissão Técnica Eleitoral. O processo de escolha dos representantes da sociedade civil, discriminado no item 1.1, será conduzido por um conselho técnico eleitoral constituído por 9 membros, sendo 3 representantes da Secretaria da Cultura e Turismo, 3 representantes do Conselho Municipal de Política Cultural não candidatos à reeleição e 3 representantes da sociedade civil. Aí tem o restante designados através de portaria do presidente do Conselho. Só que atualmente nós estamos sem presidente do Conselho, né? Então a gente tem que pensar como é que vai ser essa legalização. Não poderão fazer parte da Comissão Técnica Eleitoral quaisquer dos candidatos inscritos ou seus parentes até o 2º grau, em linha reta ou colateral, inclusive cônjuge. A Comissão Técnica Eleitoral coordenará, padronizará, orientará, definirá, fiscalizará as atividades relativas ao processo de escolha dos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Política Cultural para o mandato do biênio 2021-2022, regulamentado por esse edital. A Comissão Técnica Eleitoral constituirá juntas eleitorais compostas por representantes do poder público e sociedade civil responsáveis por encaminhar questões apresentadas pelos candidatos e fiscais credenciados por eles, devendo garantir a estrutura e dar apoio ao bom andamento do processo eleitoral. Sobe. Dos participantes. Podem participar do processo eleitoral como eleitor, pessoas físicas a partir de 16 anos e como candidato a partir de 18. Sobe. Dos 18 anos, domiciliados no município de Sobral e que tenham atuação em um dos seguintes segmentos. Aí vem os segmentos. Essa parte todinha aí, que está em vermelho, pode passar, Iago. Essa parte todinha aí sai do texto principal, porque ele já está lá no final como anexo, tá? Então, acabou ficando repetido. Pode subir até o final, isso aí, pronto, aí. Pessoas jurídicas, isso aí a gente vai ver, eu acho que é uma coisa que a gente precisa melhorar, né? Pessoas jurídicas, está dizendo que pode pessoas jurídicas participar. Pessoas jurídicas somente poderão participar como candidato ou eleitor da eleição de representante dos produtores culturais e das instituições culturais não governamentais, desde que tenham sede em Sobral e que comprovem atuação em algumas das áreas indicadas pelo subitem, né? Aí eu estou questionando, né? O CNPJ, existe eleitor CNPJ, existe candidato CNPJ, isso aí que eu acho que a gente precisa, estava nessa lei, a gente precisa ver como é que reforma. Pode subir. Para participar da eleição como candidato ou eleitor, será obrigatória a inscrição prévia no cadastro eleitoral do Conselho Municipal de Política Cultural através do preenchimento de formulário digital disponível no link ou através de formulário físico disponível na sede da Secretaria da Cultura, localizado para... Bom, enfim, daí em diante tem vários pontos que a gente precisa alterar a redação, porque na época, em 2015, nós não tínhamos ainda o mapa cultural.
Então, a participação da eleição vai estar vinculada ao seu cadastro no mapa. Tanto eleitor como candidato deverão estar inscritos no mapa, né? E vai ser no mapa, é o mapa, né? Por isso que todo esse 3.3 aí a gente vai ter que refazer a redação. Pode subir, Iago. Tudo isso é cadastro no mapa, exato. As inscrições para As inscrições para participação como candidato só serão concluídas após a entrega e validação por um dos membros da comissão. Entendam, isso tudo, gente, a redação vai ser alterada, né? A documentação especificada, essa documentação todinha vai ser anexada no mapa. Pode subir. Então, toda essa parte aí, ó, tem data, né, o cadastramento para participar da eleição, né, realizado no dia tal. Então, tudo isso aí a gente vai rever redação, todos esses itens. O candidato não artista cadastrado para participar da eleição do representante do seu território deverá indicar, no ato do cadastramento, o território que reside, no qual estará habilitado a votar e ser votado na eleição de representante territorial. Para o cidadão não artista cadastrado participar da eleição do representante do seu território, será exigido documento oficial com foto e comprovante de residência, pode subir, ou declaração que comprova a residência nos bairros pertencentes ao território no ato da votação. Para os demais eleitores, somente será exigido documento oficial com foto no ato da votação. O mesmo participante não pode votar nem se candidatar em mais de um fórum permanente, bem como território. E aí, registro das candidaturas, a gente também precisa definir como vai se dar, e essas coisas a gente também só pode definir em reunião com a secretaria, né? As inscrições deverão ser feitas na secretaria, não é na secretaria, no mapa, tem data, com período de recurso de até 24 horas. Eu acho que a gente já tinha conversado sobre isso, né, Frank? De aumentar para 48. Pode passar, Iago. Eu não sei se vocês viram. Oi? É porque eu tô com dois equipamentos aqui. Pois muda um. Eu coloquei lá no grupo a ata do edital de eleição do Conselho Municipal de Cultura de Fortaleza. E tem muitos dessas soluções aí, textuais lá, porque a eleição deles é tudo pelo mapa cultural de Fortaleza. E aí eles tratam justamente de tudo isso lá, nesse documento. E aí o que está faltando aqui pode ser encontrado lá facilmente. Certamente. Eu não tenho nenhum... Uma das coisas que a gente tinha conversado era de usar a plataforma Vota Cultura, né? Que existe, Vota Cultura Ceará, né? Porque existe uma nacional. Só que pelo mapa mesmo, se for só pelo mapa mesmo, sem ser pela Vota Cultura, também dá certo, porque eu já criei alguns formulários lá no mapa e é bem de boa. Pois é, isso aí eu não tenho problema nenhum de copiar boas ideias, né? As boas ideias precisam realmente ser copiadas. Pode subir, Iago. Pronto, no ato do registro, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos, aí tem todos os documentos. Tem esse 4.2.2, que é uma questão que a gente precisa conversar realmente, porque foi isso aí que, de repente, até inviabilizou a continuidade do Conselho. Declaração de que não é detentor de cargo em comissão ou função de confiança vinculado ao município de Sobral, anexo 3, conforme determina o parágrafo 4 do artigo 4.1 da lei. Bom, o entendimento aí é que o que é detentor de cargo é diretamente da prefeitura ou de qualquer órgão a ela vinculado. No caso, ECOA, escola de música, tudo proibiria. Então, isso aí que a gente precisa definir. Porque o COE fala de cargo em comissão ou função de confiança vinculada ao município, né? Então, assim, um produtor cultural que trabalha na ECOA, por exemplo, não tem um cargo, uma função de confiança, não tem um cargo em comissão. Então, isso aí a gente precisa definir. E isso aí, repito, inviabilizou a última gestão do Conselho, porque eu não pude continuar, porque eu era diretor da Escola de Música, que nunca foi cargo de confiança. O Romualdo, que era produtor, e o Tomás Andrei também, que trabalhavam na ECOA, não puderam continuar, porque o Chiquinho não continuou. Bom, enfim, muita gente não conseguiu continuar.
Documento oficial com foto, que vai ser anexado lá no mapa, portfólio atualizado, com ênfase nos cursos, nas realizações na área da cultura, declaração, comprovante de atuação no segmento que concorre de acordo com o previsto no anexo 1º desse edital. Pode subir. Olhou? Serão indeferidos os registros das candidaturas que não apresentem os documentos mencionados no subitem 4.2 dentro do prazo estabelecido. No caso da Comissão Técnica Eleitoral constatar alguma irregularidade da documentação entregue pelo candidato, ele será comunicado e terá um prazo de 24 horas para corrigi-lo, sob pena de não ter a candidatura homologada. Os participantes que não tiverem suas inscrições validadas pela Comissão Técnica Eleitoral poderão recorrer à decisão à mesma. Cadê? Subiu demais. No prazo de 24 horas. Isso aí também a gente queria alterar para 48. Contadas da comunicação do indeferimento, que estará por meio de telefonema, e-mail ou WhatsApp. Dos fóruns permanentes de cultura e dos territórios. A eleição dos representantes da sociedade civil de que se trata esse edital se dará nos fóruns permanentes de cultura e nos territórios convocados exclusivamente para esses fins. A votação dos fóruns permanentes de cultura de território ou segmento cultural, pode subir, ocorrerá durante, aí isso aí vai ter um encontro, né? Isso aí é tudo que a gente precisa fazer. O momento onde acontecerá esses fóruns, que escolherão os representantes das linguagens para participar do Conselho. A Comissão Técnica Eleitoral designará uma junta eleitoral, pode subir, Iago. A Comissão Técnica Eleitoral designará uma junta eleitoral para coordenação do processo eleitoral no local a definir. As respectivas juntas eleitoral coordenará o processo eleitoral e, ao final dos trabalhos, a apuração dos votos. Nada disso acontecerá, né? Se a gente conseguir fazer tudo isso pelo mapa, o mapa mesmo vai fazer a apuração e apontar quem é o vencedor. O voto é pessoal, direto e secreto, utilizando uma cédula, né? Aí tudo muda também. A apuração dos votos de cada fórum setorial será feita pela junta eleitoral, no caso vai ser feito pelo mapa. Será obrigatório para a realização das eleições, isso é importante, será obrigatório para a realização das eleições um contingente de no mínimo 2 candidatos e 3 eleitores, por fórum setorial e territorial, né? Então, assim, pelo menos 3 pessoas precisam participar da eleição. Pode passar. O transcurso das eleições e os nomes dos eleitos constarão na ata de eleição de cada segmento, fóruns setoriais e territórios. Será eleito como representante titular o candidato que ficar em primeiro lugar e, como representante suplente, o candidato que ficar em segundo lugar na contagem dos votos, respectivo fórum permanente e território. Em caso de empate, terá preferência o candidato de maior, não é de maioridade, é de maior idade. Pode subir. Isso. Só para separar. Pode subir. O procedimento das eleições, após o encerramento das eleições, as atas de eleição de cada fórum permanente território serão publicadas na imprensa oficial do município de Sobral. Subindo. As cédulas de votação, bom, não existe cédula de votação, né? Isso aí é retirado. A posse dos eleitos. Os eleitos tomarão posse como representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Política Cultural, juntamente com os representantes do poder público, em até 20 dias após a publicação dos resultados das eleições na imprensa oficial do município de Sobral, em ato público presidido pelo prefeito de Sobral ou representante designado por este. Pode passar. Disposições gerais. Caso algum dos fóruns permanentes do território realize o processo eleitoral conforme previsto nesse edital, o presidente do conselho, né, porque não, aí a gente precisa realmente refazer a redação, porque nós não temos presidente, através da portaria, determinar que novas datas para a realização de novas eleições devem ser observadas as mesmas normas previstas nesse edital. No caso aí, eu acho que já existirá presidente, né, porque, de fato, a gente vai só complementar as vagas que ficaram ociosas, mas haverá um presidente.
No caso ocorrer a situação prevista no subitem 8.1, o Conselho Municipal será empossado, conforme o item 7, iniciará normalmente suas atividades, devendo o membro que for eleito posteriormente uma posse após ser concluído o novo processo eleitoral. Ok? Caso depois de eleito haja desistência do conselho titular, a vaga será preenchida pelo respectivo suplente. Quando houver nova eleição, se a desistência devendo haver nova eleição, se a desistência, portanto, do titular como do suplente. A eleição prevista no subitem 8.2 deverá ocorrer em até 45 dias da desistência mencionada, devendo ser observadas as mesmas normas previstas nesse edital. Ou seja, a linguagem vai escolher e tal, vai ter uma junta eleitoral que homologará essas inscrições, etc, etc. Os requisitos exigidos para o registro das candidaturas constam no anexo 1 desse edital. Não acho que é o 1, acho que é o 2 agora. As situações que não forem reguladas por esse edital, bem como pelas demais normas aplicáveis às matérias aqui tratadas, deverão ser objeto de deliberação da Comissão Eleitoral. As despesas necessárias à realização do cadastro cultural de Sobral, bem como para a realização do processo eleitoral previsto nesse edital, decorrerão das dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal em vigor. Ou seja, a Secretaria da Cultura que é responsável por isso. Esse edital entra em vigor na data de sua publicação, Sobral, dia tal. Pronto. O edital é esse, né? Tem aí, pode descer porque tem os anexos, né? Só para mostrar os anexos. Anexo é aquela lista, né, do que cada pessoa faz para poder se inscrever, ou quer dizer, participar dos fóruns de linguagem e poder participar, né, da eleição. Então, tem aí as determinações de cada linguagem. Artes visuais, atuar na cidade de Sobral. Eu não preciso ler isso, não, né? Bom, artes visuais, e vamos lá adiante, o que é que a literatura, e todas as linguagens já citadas, né? Passa aí. Boa tarde, gente. Tem alguém inscrito? Não. Tem só o Chico. Tem o Chico, desculpa. Porque assim, eu já tô vendo aqui o adiantar da hora. Não, deixa eu só terminar aqui, Romualdo, que eu passo a palavra, só para terminar aqui e ir até o final do documento, tá? Para eu mostrar o que é que tem. Pode passar bem rapidinho. Isso aí são só os... como é que a pessoa pode comprovar que faz alguma coisa, né? É porque assim, Brasil, muitos de nós já abrimos esse documento. Desculpa atrapalhar a tua fala, mas o interessante é que quem nem abriu ainda esse documento possa abrir para poder dar uma lida nele. E aí, claro, tem alguns pontos bem cruciais aí que você colocou, né? Definição de nomenclaturas, né? E questões que não dizem respeito à eleição virtual. Então, a minuta, eu acho que ela pode ser vista depois por mais gente e ter mais contribuições, porque ainda tem uma semana antes da gente sugerir para a secretaria e juntos com a secretaria, né, definir esse documento, né, dentro da sua, de fato, execuibilidade. Tem muita coisa aí que já poderia, por exemplo, ter sido retirada, mas é importante mostrar para quem nem abriu ainda esse documento e que nem participou das discussões, conseguisse visualizar o que é que está sendo feito, né? Para a gente não chegar aqui com o documento pré-pronto e apresentar para a secretaria. Então, quem puder se apropriar, dar uma lida, né? Passar para frente esse edital, e aí eu quero corrigir isso, é um edital, viu? Não é uma lei. Isso fica encaminhado, sabe? Porque senão fica muito longo aqui, certo? E aí tem a pauta da comunicação que é importantíssima. Não, tá certo. Eu acho que é isso mesmo. A gente precisa terminar. Eu tenho que sair agorinha mesmo. Eu vou só sugerir que a gente dê pouco tempo, né? De tipo assim, a Fran coloca esse link aí lá no grupo, e aí quem quiser vai ler, e quem entrar já pode fazer as suas alterações, e segunda ou terça o nosso grupo, Romualdo, se reúne para poder já deliberar mesmo e já escrever a versão final.
Gente, essa Já tá parte no- aqui que tá lá embaixo, eu posso excluir, porque já tá lá embaixo e tal, ou eu continuo, deixa aqui mesmo, para o Não, pessoal o ver. que você tem que excluir, Iago, é o do meio. É o que está no corpo do. Sim, o que tá no corpo é esse que tá em vermelho, Isso que que tá já em está lá vermelho. embaixo repetido. Eu posso Pode excluir, tirar, tá? pode tirar tudo. O que tiver no corpo do edital, você pode excluir, sim. Porque tá tudo dividido. A gente consegue já avançar, porque a gente conseguiu ilustrar, eu acho que era isso. Não, Dar uma ilustrada, né? Romualdo, eu acho que o objetivo aqui já foi cumprido, que foi apresentar. Sugestão, o Iago tira logo essa parte aí, e todo mundo fica até segunda-feira para dar uma olhada com o linkzinho que vai direto no Drive, onde esse documento pode ser modificado. Quem tiver algum comentário, faz comentário, e na terça-feira, a gente marcou outra reunião nossa, não sei, não lembro, e a gente delibera sobre isso e já termina o texto final. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Eu concordo aí com tudo que o Brasil tá falando, a gente pode contribuir, enviar de novo, está tudo bem. Eu só queria saber, uma dúvida minha, num ponto que é muito importante, aquele lá das pessoas que são ligadas à secretaria, à prefeitura, não poder ser conselheiro. Aí tem uma lei lá, né? Segundo uma lei. Que lei é essa? Da onde é essa lei? Como é quem fez essa lei? Para a gente saber se a gente pode tirar isso. Porque... A nossa lei. O Chico, o que eu coloquei é o seguinte: a lei não pode ser modificada. Se a pessoa tem cargo comissionado da prefeitura, realmente a lei proíbe. Depois a gente pode mudar essa lei, mas atualmente, cargo comissionado, a pessoa não pode participar como sociedade civil. O que aconteceu foi que houve um entendimento da diretoria da época que ninguém que tivesse vínculo nenhum com a prefeitura poderia participar. Entendi. Então, eu não pude participar mesmo não tendo cargo. O Romualdo não pôde participar mesmo não... Cargo comissionado, tá? Entendido, né? Ok. É para evitar discussão em cima né? Uma coisa que a gente não entende. Mas, enfim, na verdade, eu concordo, acho que esses pontos aí de colocação, de palavras, essa coisa toda, eu acho que o grupo de estudo está muito capaz de fazer isso, sabe, sem problema nenhum. Eu, pelo menos, dou a minha... não é permissão, mas a anuência para que o grupo de estudo trabalhe sobre isso, sem preocupação nenhuma. E em relação a só um ponto, eu só queria colocar logo, que é aquela questão dos conselheiros. Eu sou pela segunda versão, onde exista um conselheiro de artes cênicas que junte todo mundo. É isso, gente. Posso continuar aqui, a partir do que o Chico colocou? Que aí eu acho que é um ponto que está bem presente lá para a gente avançar, assim. No mais, o documento ele está todo... Só o documento estar todo marcado, ele já é um avanço. Mas tem muita coisa aí que pode, na próxima reunião do grupo de estudo, sanar. Mas era interessante que, inclusive, tivesse mais gente aqui, né, para dar essa anuência, como o Chico falou, porque aí pode depois ter uma discordância, mas essa discordância ainda vai acontecer, pode acontecer na reunião com a própria secretaria. Não é que esteja uma discordância, né, com a secretaria. Na verdade, ela pode sugerir alguma coisa também. Então, isso que é interessante, porque esse documento, a gente toma a iniciativa, mas esse documento, quem deve encaminhar, né, é a secretaria, certo? Então a gente pode estar fazendo esse documento em outro momento, mas a gente colocou pontos cruciais. Isso que o Chico coloca, na verdade, Chico, a ideia de fundir em artes cênicas não fica só uma vaga, ficariam duas vagas, porque ficaria a vaga do teatro e a vaga da dança juntos. Só que aí a gente abarcaria
outras linguagens que estão lá no anexo, que é a performance, que, né, que é o artista circense, que está tudo em artes cênicas, né? Alguns dizem que também a música é arte cênica, mas tem a categoria música, certo? Então, por quê? Porque ficaria aí bem distribuídas as vagas, porque a lei que é falada, que é citada, é a Lei 1471, que é a lei do sistema. E lá, nesse ponto específico, está falando a quantidade dos conselheiros da sociedade civil, certo? Então tá posto lá. Essa questão de nomenclatura, de organização de cada fórum, não está amarrado pela lei. Por isso que a gente está aqui propondo outra coisa que não diz mais respeito à época de 2015. Né? Por exemplo, a gente pode agora fundir, para que não tenha depois pouca gente se inscrevendo nesses fóruns. A música a gente sabe que tem uma expressão bacana, mas a dança e o teatro a gente sabe que ainda tem uma expressão que ainda ficou a desejar na última eleição, que não elegeu, ou elegeu com poucos votantes. Então, é interessante englobar essa galera toda. Mas é interessante que a gente destine aqui agora um tempo para a comunicação, porque é isso que vai lançar a gente, certo? Mas eu quero já amarrar essa questão da minuta, porque a minuta é um ponto crucial para a gente tratar, né? Também, assim como a outra pauta que está aqui, não em off, mas em segundo plano, que é a questão de um edital emergencial. Acho que, só para lembrar, essas são as duas pautas da reunião da semana que vem com a secretaria, certo? E a comunicação, não, a comunicação ela vai ter já está mais ou menos encaminhada para poder fazer o lançamento desse material. Então, o que a gente precisa aqui fazer hoje é decidir a data desse lançamento e juntos conseguir fazer uma onda de divulgação do lançamento das redes sociais, desse fórum, certo? Então, a gente também vai decidir... Avante, Tomás, concordado. Ok? Beleza. Deixa eu só perguntar, Andrei, como é que a gente se organiza aqui? Iago, Andrei, o Andrei apresenta também primeiro as propostas visual e depois a gente apresenta o cronograma de postagem. Como é que a gente faz? Gente, eu não sei se o Frank quer falar alguma coisa importante, hein, Frank? Frank, pode dizer. Bom, gente, é preciso que esclareçam algumas coisas, sabe? Antes de mais nada, eu também, como Chico, concordo com a ideia de união, de junção das artes cênicas num único segmento. E sugiro que a literatura, que com a literatura aconteça a mesma coisa. Né? É um segmento pequeno, restrito, em comparação aos segmentos que estão descobertos. Inclusive, segmentos como a cultura afro-brasileira não está representada no Conselho, inclusive as artes periféricas, como uma forma geral, uma forma específica de identidade cultural do município, também mereciam estar representadas no Conselho. E acredito que a literatura pode ceder espaço, assim como o teatro cede e agrega com a dança e com o circo. O outro ponto em questão é sobre essa questão que o Brasil colocou desse parágrafo sobre os cargos comissionados não poderem participar. Eu lembro de quando isso foi definido e lembro quais eram as preocupações da época, né? Que talvez não sejam as de hoje. Mas a questão é que eles não podem se inscrever, não poderiam, como sociedade civil. Eles, como instituição, eles podem, tranquilamente. Não é essa a questão. A questão é que a gente não tinha... A gente sempre teve as mesmas caras no Conselho, isso é um fato. A gente nunca conseguiu abrir para a sociedade como um todo. Por exemplo, a gente vamos tem os distritos... continuar tendo, viu, Frank? Vamos continuar tendo. Ou a gente avança ou não avança. É só para pautar, Chico, né? Para pautar isso, para pisar no chão, né? Para saber onde é que a gente está pisando. E essa é a questão, a gente nunca agregou de fato. Por isso que eu insisto na divulgação do que é o Conselho, a lei e ver que ela serve. Porque só com o conhecimento que a gente pode realmente se agregar. E com a possibilidade de realmente agregar a classe artística nesse contexto, é que a gente vai poder ter escolha, ter debate pleno, ter uma participação e uma contribuição real
da classe artística. A gente só não pode cair nos mesmos erros, de novo, mais uma vez, né? Eu acho legal, a gente pode ver isso com calma, baixar esse modelo e olhar com calma cada ponto, cada item, mas a gente tem que lembrar, né? A gente tem que lembrar que outras áreas não estão inseridas no processo. Tem que ver a razão e o porquê dessas áreas estarem contempladas, se elas existem de fato, elas estão funcionando, elas estão contribuindo, porque o Conselho de Políticas Públicas é para as áreas que existem e que atuam e que contribuem, né? Enfim, vamos tocar esse barco aí. Pois é, Frank, eu acho, passar a palavra aqui para o Tomás, eu acho que assim, essa minuta vai para a mão de todo mundo agora, e me parece que o grupo de estudo tem uma reunião na terça-feira. Então, quem quiser contribuir, tem amanhã e segunda para dar uma olhada e contribuir no texto lá que for lançado, que for colocado para a gente, para mandar para a comissão de estudo. Eu acho que essa é a melhor solução. Isso, Chico. O espaço de debate é terça-feira no grupo de estudo. Aqui é o espaço de análise das ideias. Eu compreendo a sua fala, camarada Frank, mas o debate está sendo feito lá, porque senão a gente leva tempo para fazer o debate lá e leva tempo para fazer o debate aqui. O que ficou claro é que a gente iria apresentar aqui a minuta. Se essas questões que você coloca são pertinentes, a gente precisa perceber para quem mais também é pertinente isso, para poder a gente, de fato, fazer uma modificação. Eu concordo com você. Okay. A literatura, na época, foi uma forçação de barra, tanto que não conseguiram eleger, né? Chamaram ali 2 pessoas para poder compor, né? Então, não teve meio que uma eleição. Eu compreendo. Quando se junta aí para poder virar artes cênicas, né? Compreendendo também que tem essa dificuldade de juntar os fóruns, como o edital coloca aí que os fóruns vão se reunir e vai ter ata própria dos fóruns. Não vai ter isso. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso sem uma mobilização, sem um fluxo, inclusive presencial, né? Então não dá. Acredito que dê para fazer caso, depois de lançada a eleição, os fóruns, de fato, eles consigam se constituir, alguém consiga dialogar e criar ali, né, quem sabe até um entendimento de que a gente já sabe quem é o nosso candidato, de que a gente vai ter que votar nesse nosso candidato, e etc. Mas o ponto fundamental aqui é apresentar essa ideia à Secult. Eu compreendo que que tem que ter quem de fato represente. Mas sobre a sua questão, já que você tocou nesse assunto, rapidinho, as culturas periféricas estão lá dentro do Fóruns Territoriais sem problema, isso foi discutido, já que é para a gente trazer também um pouco da discussão aqui, né, do grupo de estudo, mas isso também está lá salvo em vídeo, quem quiser dar uma sacada depois, essa discussão foi feita. E na discussão, qual é o entendimento? Porque a gente tem um limite de vagas. Vamos só entender, o que a lei amarra é um limite de vagas. A gente tem 8 titulares e 8 suplentes, certo? Então, se a gente tem 8, são 8 fóruns, ou 7 fóruns com 2 vagas, que é a ideia que também surgiu, que a artes cênicas sejam 2 vagas, já que fundiu ali 3 a 4 instâncias. A literatura, o que é que nós entendemos? Que a literatura hoje tem uma certa riqueza, sim. Teve muita gente que lançou material, você mesmo lançou material aí pela Audi Blanc. Então, é entender, inclusive, por que a Audi Blanc foi o maior recurso, foi da literatura, né? A gente tem uma pista em relação a isso. Pode ser que seja errôneo esse cálculo de que o maior recurso da Audi Blanc foi para a literatura, mas mostra que tinha uma expressão, apesar de eu discordar um pouco sobre isso. Mas tem expressão. Eu tenho também as minhas discordâncias com relação à música. Não é discordância, não é só observação. A música tem sim esse destaque todo, e o teatro talvez nem tanto, e a dança também não, porque a música é privilegiada no município como uma escola de música. Você vê, não tem uma escola pública. Eu preciso complementar, Romualdo. Você complementou, eu também complemento. Tem uma escola de teatro. Não tem uma escola de teatro, não tem uma escola de dança, não tem uma escola de literatura, só tem uma escola de música. E mais, nós temos uma universidade de música. Então, tudo isso privilegia essa setorial.
É natural que a música tenha esse... E é importante que as outras áreas sejam assistidas para que elas possam lutar para ter essa mesma oportunidade que a música tem, viu? Com uma escola de teatro, por exemplo, a gente poderia produzir muito mais, enfim, em todas as áreas, enfim, tá? Então, a literatura tem essa que você comentou, até desconfio do que se trate, né? Porque teve o volume todo, mas a música tem que ser pensada como uma privilegiada. Diante de todos os setores, a música é privilegiadíssima. Mas, querido Frank, Enfim. será que esse é o debate aqui? Eu acho que o debate aqui é a quantidade de vagas. A quantidade de vagas que a gente debate, eu não tenho esse link. Passa o link Não, assim, do outro debate, amor. Pronto, tudo tá salvo no nosso link geral. Tem tudo e todos lá. Tudo que você quiser de informação tem em apenas tudo lá, material Bota de no estudo. bota no grupo do WhatsApp. Bota o link no grupo do WhatsApp que eu vou entrar, cara. Na descrição do grupo do WhatsApp. Tá lá na descrição do grupo. Viu? Eu te compreendo. Não encontrei. Só põe de novo. Eu não encontrei. E depois a gente envia aí para ti quando encerrar a reunião. O que eu quero tentar fazer aqui, na verdade, é que a gente consiga sair daqui com um ponto crucial desse aqui, que é o GT de comunicação, certo? Inclusive tem a ver com isso que você falou. Sair materiais educativos, isso está na pauta, mas a gente precisa lançar a comunicação. Sobre esse debate mais amplo, de quem compõe lá o conselho ou não, a gente vai ter mais um tempo para fazer isso. A comunicação precisa apresentar aí o seu plano, beleza? Vamos nessa, Tomás. Andrei, você pode apresentar aí as ideias das artes? Posso sim. Massa. Enquanto eu vou apresentando aqui. Bom, gente, a gente se reuniu na terça-feira, não foi? E eu falo do GT de comunicação. E a gente se dividiu em pequenos grupos para cuidar de cada coisa, então... Souza, que não pôde estar aqui também, contribuiu, Fran, eu... E aí a gente chegou a uma ideia que foi pensado aqui, né? De ser uma coisa simples, bem chapada mesmo, assim, no sentido de simples, né? E a gente chegou a essa ideia principal, né? A gente chegou a desenvolver, fez umas pesquisas e tal, e fizemos uns testes, chegamos a essa conclusão aqui. Tá dando para vocês verem? Tá sim. Então pronto, como vocês veem, é uma coisa bem simples, né? Simbolicamente tem essas cores representando aqui as linguagens, né? Todo mundo junto aqui, formando um ecossistema. E chegamos a essa conclusão aqui, né? Seria a ideia principal, a gente chegou a pensar... Deixa eu ver se eu não estou conseguindo mudar aqui. Espera, deixa eu... aqui. Pronto. A gente chegou a pensar outras possibilidades também de... Eu não estou conseguindo abrir as outras. Só um minuto, gente. Aqui. Opa, não é essa. Não sai, cara. O computador é muito lento. Deixa eu buscar aqui. A gente chegou em outras conclusões. Deixa eu ver. Será que com o Canva aberto? Porque tá lá, tudo lá, né? Não. Aí. Eu não beleza, tô, não. beleza. O computador não aguenta, não. Eu não tô conseguindo mudar, mas ele tava mudando antes de eu apresentar. Deixa eu ver se eu consigo ver por outro lugar aqui. Só um minuto. Eu acho que seria essa. Isso. Seria uma pequena alteração, tal, com o solzinho representando a cidade. E é isso, foi isso que a gente chegou a concluir. Tu pode mostrar as outras que eu te enviei também?
Pois é, eu não consegui abrir aqui, Fran. Pois eu vou Meu tentar computador é muito entrar lento. aqui no Canva. Sim. Tu consegue até apresentar melhor do que eu. De novo. Deixa eu abrir aqui. Vou fazer uma perguntinha rápida. Se a gente quiser depois, por exemplo, a gente vai fazer materiais e se a gente quiser deixar isso tudo para vários fundos, por exemplo, né? Deixar ele vazado, né? O Andrei sabe o que eu estou falando. Por exemplo, uma logo da Sandogs, ela cabe em vários fundos, fundo preto, fundo branco, né? Se poderia ter isso. É isso que a Fran tá querendo mostrar, exatamente. Aí, enquanto a Fran também tá no ponto, Fran? Mas pode sim, viu, Romualdo? Mas pode sim, aquela logo lá, ela é salva toda num conjunto. Aí dá pra usar ela e colocar em qualquer fundo. Antes de mais nada, por que foi chegado nessa ideia? Porque a gente esperava que tivesse uma arte feita por um design e tal, e a gente tomou a decisão, eu estava na reunião da comunicação, e nós tomamos a decisão de que não dava mais para esperar, que a gente precisava lançar um material, mesmo com que, por mais que a gente diga é simples, não, é o que a gente precisa. Por mais que seja simples, por mais que seja que não seja feito por um design profissional, é o que a gente precisa para começar. Mas foi uma ideia da Fran, inclusive, né, de fechar mesmo nessa questão das fontes, foram dadas algumas sugestões, e tudo isso foi uma composição mesmo coletiva, só vou deixar isso registrado. E aí, esse material, ele já tem, inclusive, alguns encaminhamentos, né, assim, do que é que já vai sair depois que sair as redes sociais, depois que lançar as redes sociais, né? Gradativamente, primeiro vai sair quem nós somos e o que queremos. Então, são duas artes que já vão sair ali e que a gente precisa definir depois esse cronograma de lançamento de artes, certo? Mas a gente vai apresentar o cronograma daqui a pouco, Romualdo. Esse cronograma também tá ok. Beleza. Seguinte, então, só para finalizar essa parada, né? Basicamente aqui eram os primeiros testes da arte, certo? Que basicamente a gente ia chegar a uma conclusão assim de uma logo bem simples, que fosse mesmo bem prática para sair logo, né? Se vocês deram um zoom aí na tela, é mais fácil de vocês verem. Aí esse aqui foi o primeiro teste, também teve esse outro com fórum de agentes culturais, teve esse outro aqui também. Teve esse outro, esse aqui foram só alguns testes que a gente fez bem no começo, certo? Aí pronto, aí teve esse e finalizando, acho que foi esse, não, foi esse o último, esse aqui foi o último. Aí em seguida, deixa eu tentar abrir aqui no Instagram, acho que aqui no Canva também eu fiz outro teste. Deixa eu botar aqui. Aí esse aqui, que eu vou apresentar agora, vai demorar um pouquinho, mas vai dar certo. É o outro teste que eu estava fazendo justamente para ver em quais cores ele ficava massa, né? Para não que ele fique massa em todas as cores, né? Porque assim, como é uma logo que tem essa mistura de cores, fica muito complicada para a gente pensar uma escala em cinza, fica complicada, né? Se fosse só a palavra, né? Só fac, do jeito como tá, aí era mais fácil. Mas como ela tem cores, ela é meio complicada. Então, eu acredito que era massa ter como é que eu posso dizer? Ter algumas cores, algumas paletas de cores específicas, né, para ela ser usada. Eu não tenho aqui o modelo que eu mandei lá para o Andrei, mas basicamente a paleta de cores que eu vi que ficava mais ou menos legal era essa daqui. Esse amarelo, esse vermelho, meio que vermelho aí, o verde e o rosa e o laranja e o azul. Aí eu mandei pro Andrei, só que eu não tô mais com os modelos, como que as artes ficariam no feed, né? Aí assim que eu encontrar aqui, depois que eu apresentar o cronograma de postagem, aí eu apresento para vocês como que ficaria no feed. Mas a ideia mesmo, assim, para essa arte aqui a gente chegou à conclusão que era legal, né? Basicamente ela fica boa nessas
cores aqui, nessa paleta de cores, ou se não em branco, né? Ou em preto também. Preto fica legal também. Aí seria isso, tá? Cronograma agora, vamos lá? Bora? Tu pode apresentar aí, Iago, o cronograma? Iago. Só um instante, gente. É porque eu tinha saído aqui do computador. Eu vou entrar bem rapidinho. Só uma coisinha antes, então. Andrei, tu chegou a mostrar para Fran aquele lá do FACT que eu te enviei para o Iago também a ideia. Rapaz, na verdade, eu pensava que tu tava dando uma sugestão para eu seguir a página. Não, eu tava. Alguém pode tirar esse áudio aí, por favor? Não, ali era porque era uma sugestão, exatamente de simplicidade. Mas mais do que a logomarca em si, é como eles fecharam em um texto bem simples, né? O quem nós somos. E lá, em vez de colocar o que nós queremos, eles colocaram o que nós fazemos. E aí eu não sei se era legal dar uma ilustrada, porque é exatamente esse fluxo que a gente pode estar seguindo na próxima semana, né, de lançamento. E aí, só para as pessoas entenderem o que é o FACT é uma federação de associações canábicas que foi criado aí, de associações de pacientes, né, e foi criada uma federação. E eles criaram muito rápido esse material, bem simples, nesse mesmo formato aí, de simplicidade, de fonte e fundo, né, de cores, de paleta de cores. E eles já, fizeram exatamente o que a gente estava pensando, né, que é essa questão de já lançar duas artes simples, já para especificar quem nós somos e o que queremos, né? E aí, quem puder depois só mostrar aí via Instagram, seria interessante. Só para ilustrar mesmo essas dois cards. Pronto. Aí, sobre essa questão do cronograma de postagem, certo? O Iago tinha sugerido um outro modelo via Docs, eu gosto mais de planilhas, assim, né? Aí eu tinha apresentado para o Iago, aí o Iago disse que achou massa, assim, também. Aí é uma sugestão, tá? Basicamente aqui seria a ideia, né? A gente iniciar no dia 7, segunda-feira, domingo, eu acho. Domingo. E aí, aqui basicamente seria o planejamento, né? Essa planilha ela ia funcionar o quê? Ia ter data, dia da semana, o tipo, né? Se é card, se é story, se é vídeo, se é reel, se é repost, enfim, qual era o tipo de publicação. Era sobre o quê? É sobre o fórum, é política cultural, é o conselho, é dicas, é FAQ, é reunião, é decreto, é o que a gente vai estar postando, né? De acordo com as nossas linhas editoriais, aquilo que a gente vai querer postar, o status, né? Se está publicado, agendado, cancelado ou em revisão, e o post e os links aqui também para a gente fazer clipagem. Então, basicamente seria isso. Aí no domingo seria o post, né, da IDV, da identidade visual, mais quem somos. Por que seria dia 7? Era uma sugestão, mas não é obrigado a ter nesse dia aí, não. É porque a gente tinha que postar antes da reunião com a Simone. Isso que a gente tinha conversado semana passada a respeito disso, na sexta-feira. E aí surgiu essa possibilidade de data. Aí as postagens seriam de 2 em 2 dias, não seriam todos os dias, ou pode ser de 2 em 2, todo dia também, de boa. Aí seria domingo, terça-feira, seria no domingo seria postado a identidade visual, mais quem somos. Na terça, é uma sugestão aqui, o que é política cultural. Na quinta, seria alguém, né? Por exemplo, uma pessoa divulgando a reunião do fórum. Por que uma pessoa e não um cartaz? Porque, por exemplo, o Frank representa aí teatro e literatura, né? Com a poesia ao saco e outros trabalhos, né? Então, o Frank vai chamar mais gente quando as pessoas virem o Frank na timeline, né? Vai se interessar, por exemplo,
para aí saber o que é. Então, tipo assim, todos os convites das reuniões seriam um vídeo da pessoa e uma barrazinha embaixo falando o que a pessoa está conversando, né? Podia ser até reels, por exemplo, no Instagram. Na sexta-feira seria o print da reunião, né? Assim como tem os prints que a gente faz e manda lá para vocês, seria um print comprovando a reunião, né? Que rolou a reunião para ser postado. Esses dois aqui seria meio que de praxe, entendeu? Toda semana ter isso. Toda semana, quando tiver reunião geral, ter esse vídeo da pessoa convidando e os prints. Seria mais ou menos isso. Aí no dia 14, que é no domingo, seria o que é o Conselho Municipal de Cultura. No dia 16 seria Você Conhece a Lei Municipal de Cultura. Isso daqui, Frank, no caso, seria anterior à eleição, basicamente, né? Seria meio que o trabalho de base da comunicação, né? Aí eu coloquei outras coisas aqui. Tem esse lance, repete, né, da divulgação, do print da reunião, o que é o CPF da cultura. Coloquei aqui a divulgação de WhatsApp e Telegram do fórum, né, para a galera, para meio que fazer esse papel de articulação. Coloquei aqui o app do fórum, que depois eu apresento para vocês, se der tempo, senão semana que vem eu apresento. Coloquei o calendário das reuniões de abril e basicamente tira dúvidas. Foi isso que eu pensei assim, né? Até o momento. Mas dá para mudar essas coisas, não tá nada fechado, não. Foi só uma primeira proposta para apresentar para vocês aí. Pessoal, desculpa aí, é porque eu vou ter que sair da reunião. E aí eu queria dizer que eu gostei de tudo que foi apresentado. Acho que esse cronograma aí, como sugestão, eu acho que a reunião com a secretaria parece que seria dia 12. Estou vendo que tem um volume muito grande de coisas para fazer. Eu não gosto de adiar as coisas, não, mas, assim, como sugestão, talvez seja necessário adiar 2, 3 dias, não sei. Mas é só sugestão. Se vocês acham que dá conta, que está legal assim, para mim está aprovado tudo que foi apresentado aí. Me desculpe eu ter que sair, mas é porque eu tenho que ter estou com uns problemas pessoais, família lá no Rio, e eu tenho que entrar agora numa live com o pessoal lá. Pessoal, beijo, muito obrigado aí, a reunião foi muito boa. Até a próxima, gente. Valeu, Chico. Gente, eu ia falar isso como o Chico já saiu, né? Mas eu não vejo motivo, não, para a gente adiar. Eu acho que é um momento de aproximação, para pelo menos a gente dizer quais são as pautas, entende? A comunicação, ela vai andar sem problema, mas que dia 12 já é importante, sim, a gente começar esse diálogo. Porque quanto antes a gente começar esse diálogo, né, apresentar quais são as nossas ideias, o que é que nós queremos, né? Então, eu acho que é importante, né? Até porque isso já vai ficar claro, inclusive, como a Fran falou, né? Em um post anterior à reunião. Então, Romualdo, por mim, continuaria. eu acho que o Chico fala em adiar, não é a reunião, não, é a quantidade de conteúdo que acabou ficando nessa primeira semana um volume muito grande de conteúdo, sendo que a gente já tem esse volume de tudo entendi, que é a reunião, entendi. entendeu? Não, é isso que a gente deve pensar também. Não, ele deu a sugestão de adiar um pouquinho mesmo. Eu acho que acho que a gente queima nós não muita agulha. A gente queima muita largada. Sugerir. A gente queima muita largada postando muita coisa. Eu acho que lançar IDV domingo, aí fazer o Quem Somos na terça, e quinta e sexta já é o fluxo da reunião, entendeu? Só 2 coisas e pronto, aí já fica mais coisa pra gente postar nas outras semanas. Não, vamos entender, são 3 coisas antes da reunião. Quem nós somos, IDV, quem nós somos e o que queremos. Isso é muito pontual e isso foi discutido em reunião, certo? Então, como é que a gente consegue criar o card por isso que eu falei para ilustrar aí, quem puder pelo Instagram, esse que eu falei do esqueci. Fact. Que é exatamente isso que eles fizeram. 2 cartazes simples,
certo? Onde diz o que queremos e o que fazemos. No caso deles lá, o que fazemos. Aliás, quem somos e o que fazemos. De uma maneira muito clean, muito rápida, muito simples. Eu acredito que isso entre o dia 7 e o dia 12 pode ser lançado, né? Esses materiais, né, depois de que diz respeito mais a um fluxo de pedagógico, né? Comunicação social pedagógica, o que é conselho, a gente, claro que depois, em uma reunião de comunicação, pode definir isso melhor. Está dado o planejamento, como a Fran colocou, isso pode ser alterado, como o Chico colocou, isso pode ser alterado por esse motivo que ele colocou, né? Mas que é impreterível que dentro desse fluxo tenha prioritariamente esses dois cards. O que queremos, né? E o que fazemos. Eu acho que pode ser o que fazemos mesmo, né? Então, somos o que fazemos. Deixa eu complementar essa questão do Chico. Eu imagino que o Chico deve ter visto realmente muito material e assim, para ele tenha parecido que seja complicado. Mas se a gente organizar isso, a gente tem que lembrar que a gente está numa pandemia, a gente está num lockdown iminente, a gente vai ter, teoricamente, mais tempo para poder andar com calma, né? Eu digo com calma porque a gente precisa organizar isso muito bem organizado, porque essa fase é definitiva, é importantíssimo. Se a gente tiver uma base forte de organização, a gente tem uma possibilidade muito maior de render isso, de produzir mais. Mantém-se a data do encontro com a Secgel. Mantém-se, um encontro, um acerto. A gente leva um conteúdo, e aí eles complementam esse conteúdo e a gente toca o barco. E aí vamos fazer isso com calma, vai devagar, né? Vai ficar bem feito, bonito. Não tem que ficar... eu vi que o Chico ficou preocupado com o conteúdo de coisa, mas nem tudo é para já, nem tudo é imediato, né? O que é urgente é a gente ter esse bate-papo com a Secgel, com essas pautas que a gente tem, e paralelamente a gente toca com a Secult e toca o barco paralelo, né? A Secult vai colaborar com isso, vai, de repente, sugerir outras coisas, né? Ou não. E fora isso, a gente continua com o trabalho normal, sem aperreio, sem colocar o carro na frente dos bois. A gente tem tempo para isso. O que a gente tem mais hoje é tempo em casa. Ok. Fran? Oi. Aí sobre a questão. Não, acho que é isso mesmo, gente. E assim, não tá, como eu falei, né? Não tá fechado e tal. São possibilidades aqui. Mas eu acho que é massa ter essa explicação mesmo. O que é política cultural, o que é Conselho Municipal de Cultura. Acho que isso é massa. Eu queria até perguntar, Romualdo, deu bom terminar o texto do Quem Somos? Não, na verdade, eu não cheguei a trabalhar nele, ó. E aí, essa ideia eu estou falando sempre aqui do FACT, me deu ainda mais uma pista para poder formatar esse texto para que ele fique bem clean. Quem nós somos, bem objetivo, e o que queremos, bem objetivo. Aí eu vou estar... Aí é a sugestão que eu iria dar, né? Vai lançar dia 7, não é isso? Hoje vai amarrar mesmo essa data, dia 7, o lançamento do Quem Nós Somos. Eu acho massa, só que aí era massa o Andrei tá aqui, né? Porque é ele que tá mais nesse fluxo. Mas tá eu e ele, eu acho que rola no domingo. É salvo. Eu fico pensando assim, ó. Dia 7 é domingo, né? Pode ser na segunda também, de boa. Bota segunda e terça, segunda e quarta. Com essa coisa que o Andrei que o Chico falou e que o Frank corroborou, da gente ir com calma, tem a ver com isso. Então, assim, eu acho que nesse sentido, a gente pode ir com calma, quem sabe até fazer uma nova reunião da comunicação na terça e na quarta-feira de manhã lançar, entendeu? Ah, legal. É uma sugestão, é porque a gente já tinha conversado, inclusive eu e o Iago em off, de qual seria a melhor data. Mas eu fico pensando assim, ó, se na quarta a gente lança o Quem Nós Somos junto com a identidade, porque tem que vir tudo junto, né? Essas duas coisas, que já está pronta a identidade e o Quem Nós Somos, se na quarta a gente lança, na quinta-feira a gente lança o que queremos. E aí na sexta já é reunião, que a sexta é no fim do dia, né? Perto da noite já, então tem quinta e sexta
quarta com o primeiro, quinta com o segundo, né? Então a gente tem aí pelo menos 3 dias de um e 2 dias de outro de circulação desses materiais, que são os primeiros que vão sair essa semana, né? Semana que vem a gente planeja quais que vão sair, né? Já que a gente está pautando eleição do conselho, eu acredito que ele é o prioritário, né? Romualdo, poderia fazer, sabe como? Poderia manter o domingo, dia 7, e só a IDV fazer igual como aquele fórum que você mandou, fazer um carrossel com a IDV, lançar só a IDV, aí deixa ela renderizar até quarta, e a gente faz esse fluxo quarta e quinta. Quem Perfeito, nós somos, amigo. o que queremos é a reunião. Pronto. Perfeito, amigo, perfeito. É isso mesmo. Foi assim que eles fizeram, foi um carrossel, foi verdade. É isso. Porque a gente organiza o feed, de 3 em 3 postagens para ficar bonitinho. De 3 em 3, Perfeito. Certo? Mas tu chegou a ver esse do FACT, foi? Cheguei, achei massa. Achei massa a proposta deles. É objetivo, simples e objetivo. Por isso que eu estou dando essa sugestão. Caiu do céu essa sugestão, porque é engraçado, porque ano passado eu vinha, só que compartilhar com vocês, eu vinha exatamente pensando que a força dessas associações era uma federação. Agora, como a Abrace, que é a principal associação, está em risco por conta de um jogo político do Osmater e da Anvisa, né, eles decidiram se unir em federação em caráter de urgência e criaram essa página já para começar a movimentação, né, que também é política, né, é uma movimentação política para dizer que o que aqui existe, o que está sendo feito, que é a mesma coisa que nós vamos fazer. O que nós somos, por que existe, né? Então, a gente pode, sim, seguir esse cronograma aí, lançar a IDV até para as pessoas ficarem ali curiosas, e quando tiver uma certa movimentação da página, né, entre o 7 e o 10, que é quarta-feira, né, a gente lançar os materiais, porque faz muito mais sentido, os materiais informativos, que é isso, né, quem nós somos e o que nós fazemos. Boa sugestão, Iago. Por mim, se quiser votar, alguém mais? Porque a gente aproveita que a IDV tá pronta, né? E já faz uma reverberação na cidade. A galera vai ver, vixe, o que é isso? Aí uns vai, compartilha e tal, até quarta-feira. E a gente tem uma missão também, né? A gente acaba lançando nas redes sociais e a gente tem uma missão de fazer com que as pessoas tenham contato com essa rede social, para que elas sigam, para que depois, quando elas estiverem seguindo, elas terem maior facilidade de acesso a esses materiais. Claro que a gente vai divulgar amplamente, né? Para além de Facebook e Instagram, né, a gente está divulgando esse material para que chegue mais longe, né? Que aí é a minha sugestão, então, já que ficou definido, dia 7 é o lançamento da identidade das redes sociais, é que nós que estamos aqui nesse grupo, os que saíram, né, da reunião, os que não estiveram presentes, a gente faça uma onda de lançamento da rede social, né? Gente, pode ser dia 8, porque, assim, dia 8, segunda-feira, aí dia 8, aí na terça-feira a gente tem reunião, e aí pronto. Eu acho que é melhor do que no domingo, porque no domingo vai ficar solto, aí vai ficar não sei quantos dias. Não, É interessante, viu, Fran? Aí fica uma cronologia mais um dia após o outro, né? Fica interessante. Aí, na verdade... Eu fico pensando que segunda é o dia da mulher, né? E aí as redes vão estar tomadas Foi uma coisa que dessa questão do dia da mulher e tal, e acaba destoando a narrativa que vai estar na rede social. Pronto, Fran, foi uma coisa que por que nós decidimos não colocar no dia 8 o lançamento? Foi exatamente isso, bem lembrado, viu, Iago? Porque aí acaba que a rede social está tomada por esse fluxo. Gente, eu acho massa, Rocheda, só que assim, cabala, eu só queria falar um negócio. Quando for na reunião da comunicação, a gente decide as coisas, porque, tipo, eu não tava sabendo desse rolê, entendeu? Aí, tipo, aí vocês conversaram, Massa e Rocheda, só que aí quem tava responsável por fazer o coisa era eu e o Iago, aí era massa, tipo assim, se vocês decidirem alguma coisa, vocês passam, entendeu? Porque senão a própria comunicação interna fica defasada, entendeu? Aí seria muito interessante, porque senão eu vou ficar boiando na reunião. Aí, valeu, só queria dizer isso aí, valeu. Na verdade, não foi decidido nada em off. Essa é a verdade. Essa conversa que eu tive com o Iago
foi há muito tempo atrás, inclusive. Ah, tá. Né? Foi antes da nossa reunião da última reunião da comunicação, e muito, se eu não me engano. Foi só um comentário que eu fiz com ele, porque ele tinha exatamente sugerido igual a você, assim, esse fluxo. E eu disse, Iago, será mesmo que é legal lançar algo no dia 8? Pronto, foi um comentário, certo? Não foi nada que a gente decidiu. Agora, o que é que a gente poderia ter feito? Você tem razão. O que é que a gente poderia ter feito? Ter trazido, ter lembrado desse ponto na nossa reunião, né? E a teria de comunicação, aí já teria definido, né? Mas você tá correta, mas de antemão, as coisas que eu converso em off com você, com o Iago, não são pontos decididos, são, às vezes, conversa solta mesmo. Estou trazendo aqui essa ideia de que a gente acabou conversando sobre isso, porque a gente acabou lembrando, né? Que, de fato, tem aí um fluxo muito grande no dia 8. Mas nem se preocupe não, viu, Fran? O processo vai ser sempre de troca e sempre não deixando ninguém ali boiando, né? Beleza? É isso. Gente, eu vou precisar sair agora, mas eu acho que é Então, isso, né? eu acho que está encaminhado, então. Assim, a minuta, eu tenho ainda uma responsabilidade de dar uma mexida nela lá, vou dar uma mexida. Tenho essa responsabilidade de criar esse texto base para poder sair o que nós somos e o que queremos. Estou aqui já assumindo as minhas responsabilidades, mas que a gente, quando sair esse material, no dia 7, ficou definido isso, a gente está aí divulgando, certo? Todo mundo empenhado em divulgar esse fluxo. No mais, eu vou entrar em contato com o Alisson, com a Simone, né? Se assim vocês entenderem que é correto, e vou, né, exercitando o GT de articulação e mobilização, eu vou estar já confirmando essa reunião com a Secult, beleza? No dia 12 e o horário. E lembrando que não ficou decidido o horário, então eu vou estar também encaminhando isso, beleza? Aí eu dou um retorno pelos grupos. E os encaminhamentos são também que terça-feira a gente volte a se reunir os GTs, beleza? O de estudo ou de articulação? O de estudo. De estudo para poder dar aquela batida no martelo ali de algumas questões que ainda nem foram limpadas do documento, né? Nem foram comentadas, nem foram retiradas. E aí, para a gente só fazer uma reunião bem objetiva, sem discussões, a discussão já foi feita, é só para a gente visualizar. Gente, é isso que a gente vai discutir com a Secult, esse formato? Beleza. Então, a gente não vai demandar muito tempo. Comunicação, mesmo esquema. É isso, vamos postar. É por aí. Beleza. Falou, gente. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, galera. Boa noite.